Caros alunos da Análise Matemática 2 da Este Barreiro, faço votos que estejam bem. O meu nome é José Carvalho. Neste vídeo vamos ver exemplos do cálculo de limites de funções reais de variável em Rn. Os exemplos vão ser de funções reais de variável em R2 e, por isso, recordem a definição de limite neste caso. A estratégia para o estudo dos limites vai ser, primeiro, encontrar um limite relativo, e o valor encontrado será o candidato a limite. Depois, das duas uma, ou conseguimos encontrar um limite relativo diferente, de valor diferente, e concluímos que o limite não existe, ou então vamos provar, por definição, usando o jogo epsilon-delta, que falámos no vídeo anterior, para mostrar que o limite é realmente esse valor. Recordem que alguns limites relativos são calculados a partir de limites direcionais e, se pensarmos nas retas que passam no ponto AB, temos as várias equações. Consideremos o exemplo de um limite em R2, o limite quando x e y tende para 0, 0, da função x² vezes y sobre x² mais y². O domínio desta função vai ser R2 exceto a origem, exceto o 0, 0. Se pensarem nos limites relativos segundo x igual a 0 e y igual a 0, vão concluir que são 0. Mas vamos fazer um outro limite relativo segundo y igual a x, segundo uma reta de declive 1 que passa na origem. Esta é a expressão do limite relativo. Se substituirmos o y por x, obtemos esta expressão, que é uma expressão só em x. O x vai tender para 0 e temos o limite de uma função real de variável real. Vai ser uma indeterminação de 0 sobre 0. Aquilo que fazemos é fatorizar o numerador e o denominador. Está aqui feito. A seguir simplificam a expressão e já não temos qualquer indeterminação. Quando substituímos o x por 0, obtemos 0 sobre 1, 0 sobre 1 e 0 sobre 1 é 0. A conclusão é que o limite, se existir, será 0. Neste exemplo, podemos calcular o limite relativo segundo uma reta qualquer não vertical que passa no 0, 0. Uma reta de equação y igual a mx. Quando fazemos as contas, temos um limite de uma função real de variável real que depende de um parâmetro m. Aqui, a situação é mais delicada, mas o resultado vai ser 0, independentemente do valor de m. A questão que se coloca é agora saber se continuo a calcular limites relativos até encontrar um limite diferente ou se passo para a definição. Bom, se eu agora considerar o limite relativo segundo y igual a x² e fizer as contas, obtenho agora um meio, que é um valor diferente do anterior, que era 0. Então, como obtivemos limites relativos diferentes, a conclusão é que o limite não existe. A questão vai ser sempre a de decidir quando é que continuamos para calcular limites relativos diferentes e quando é que paramos e passamos para a definição. Ao princípio, a situação é delicada, é complicada, mas com a prática ganharemos uma sensibilidade suficiente para saber o que fazer. Para fazer o jogo epsilon-delta, para usar a definição para calcular o limite, são necessárias algumas desigualdades úteis. Algumas relativas ao módulo. O módulo da soma ou da diferença é sempre menor ou igual que a soma dos módulos. Isto é o que se chama uma desigualdade triangular. E agora aqui algumas igualdades. O módulo do produto é o produto dos módulos. O módulo do quociente é o quociente dos módulos. As desigualdades correntes para o módulo do cosseno e o módulo do seno são sempre menor ou igual que 1. Vejam os gráficos da função seno e cosseno. E esta aqui, mais importante, diz que o módulo do seno é sempre menor ou igual que o módulo do argumento. Outras desigualdades importantes que dizem já mais respeito à própria definição, em que aparece, no caso do limite ser no ponto 0, 0, em que aparece uma raiz de x² mais y². Notem que o x², bem como o y², são sempre menores ou iguais que x² mais y². Até porque, reparem que esta segunda parcela é sempre maior ou igual que 0, por isso
x ao quadrado mais y ao quadrado é sempre maior ou igual que x ao quadrado. Se notarem que a raiz de x ao quadrado é o módulo de x, concluímos que o módulo de x é sempre menor ou igual que a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Com base nisto, encontramos outras desigualdades úteis. Se em vez do ponto 0, 0 for o ponto AB, têm desigualdades similares. Vejamos agora o exemplo de um limite na origem, mas um limite que existe. É o limite quando o xy tende para 0, 0 de 3x ao quadrado vezes y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. O domínio volta a ser R2,700. Se calcularem um limite relativo, por exemplo, segundo x igual a 0, o resultado dá 0. Neste caso, qualquer que seja o limite relativo que calculem, o resultado vai ser o mesmo. E por isso, alguns vão ter que parar, passar para a definição e mostrar por definição que o limite é de facto 0, que é o valor do limite relativo que obtiveram, e assim concluíram ser este o candidato a limite. Vamos então mostrar por definição que o limite desta função, na origem, quando o xy tende para 0, 0, é igual a 0. Ou seja, mostrar que para todo o epsilon existe um delta tal que, para todos os pontos pertencentes ao domínio, exceto o 0, 0, sempre que esta raiz for menor do que delta, então este módulo é menor do que epsilon. Fazer o jogo epsilon-delta é, dado um epsilon qualquer, indicarmos no final o delta que escolhemos. A estratégia aqui vai ser pegar nesta expressão que tem o módulo da função menos o limite. Neste caso o menos 0 não está aqui a fazer nada. Vamos pegar nesta função, neste módulo, e vamos majorá-lo. Majorá-lo é encontrar uma expressão que seja maior ou igual que esta, e neste caso que envolva a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Para fazer essa majoração, precisamos das desigualdades úteis que vimos há pouco. Pegamos então no módulo, aplicamos as propriedades do módulo, daqui para aqui. O módulo do quociente é o quociente dos módulos. O x ao quadrado não precisa de módulo porque é maior ou igual que 0. O x ao quadrado mais y ao quadrado também não, pela mesma razão. E agora, aqui aplicamos as desigualdades úteis. O x ao quadrado é sempre menor ou igual que o x ao quadrado mais y ao quadrado. E o módulo de y é sempre menor ou igual que a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Daqui para aqui substituímos essas desigualdades e agora simplificamos a expressão. Neste caso é usar a regra das potências. Potência de x ao quadrado mais y ao quadrado, aqui está elevado a 1, aqui está elevado a 1 meio, aqui está elevado a 1. Neste caso, a simplificação é apenas cortar estes dois e o resultado final é 3 raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Esta expressão é um majorante deste módulo inicial. Ser um majorante significa que para todo o x e o y é maior ou igual que aquela expressão do módulo da função menos o limite. A ideia agora, e esta é a parte interessante, é dizer o seguinte. Vamos tentar aplicar esta implicação e dizer se isto que obtivemos e que é um majorante for menor ou igual que epsilon, se for menor do que epsilon, então a minha expressão inicial do módulo da função menos o limite também será menor ou igual menor que epsilon, só menor. E temos algo semelhante a isto. A nossa conclusão então vai ser esta. Dado um epsilon qualquer, se esta expressão, que é o majorante da outra, for menor do que epsilon, então esta outra também é menor do que epsilon. Lembrem-se do esquema anterior. Agora, esta expressão que está aqui é muitíssimo parecida com a que entra na definição. A única coisa que está a mais é aqui este 3. Mas, se dividirmos por 3, obtemos que a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado é menor do que epsilon sobre 3. E aquilo que escrevemos é justamente a definição se o delta for escolhido como sendo epsilon sobre 3. Então aquilo que fizemos foi jogar o jogo, tal jogo, chamemos-lhe assim, epsilon delta, e provamos que, dado um epsilon qualquer,
Podemos escolher o delta como sendo delta igual a epsilon sobre 3 e, ao fazer isto, estamos a provar que esta implicação é válida. Isto faz com que a demonstração do limite esteja feita e isto prova que o limite é de facto zero. O estudo dos limites é de facto delicado, mas com prática chegamos todos lá. Deixo-vos com um sketch clown de Tom Ross. Bom estudo e até já. Complicado. I go this way. Essa é a direita. Lá, esquerda, lá, direita. Chupar, cara. Não, é bom, gente.